Para começar, para falar para vocês o seguinte, que eu estou realmente impressionada com o número de pessoas que fez menção ao que a Folha de São Paulo publicou, a declaração que o general Mourão deu ao dizer que, eu vou ler para vocês, que eu tô com o meu computador aberto aqui, vou ler na íntegra, para vocês entenderem uma entrevista que ele concedeu à Folha de São Paulo, em um encontro que eles teve, um debate, na verdade, no Secov, e que o general Hamilton Mourão disse o seguinte: a sociedade no mundo todo vive uma crise de costumes. Tá aí, não tô vendo nada demais, aliás, é uma constatação, é verdade, né? E particularizou, então, o Brasil. A partir do momento, olha, aspas, quer dizer que foi a voz dele, do general Mourão, baixando o general Mourão, contando e dando a entrevista, aspas, a partir do momento em que a família é dissociada, surgem os problemas sociais, atacam eminentemente nas áreas carentes, onde não há pai e avô, é mãe e avó. Por isso, torna-se realmente uma fábrica de elementos desajustados que tendem a ingressar nessas narcoquadrilhas. O que ele falou de errado? O que o general Mourão falou de errado? Sabe o que me parece? Hoje, quando houve aquela enxurrada, aquela chuva de manifestação, eu fui criada só pela minha avó, fui criada só pela minha mãe, não tive a presença do meu pai, não tive a presença... Eu também não. Ó, seja bem-vindo ao mundo aqui, estou me apresentando para vocês. Meus pais se separaram muito cedo, eu fui criada pela minha mãe, que criou 4 filhos sozinha, fui criada com a assistência da minha avó. Tinha a presença do meu avô um pouco distante, porque ele trabalhava o dia inteiro, a gente ficava mais com a avó. Então, eu caberia aqui perfeitamente no avô, na avó e mãe, a mãe e vó. Mas, gente, ele não tá falando da gente, não. Sabe por quê? Porque a minha mãe e minha avó me educaram, e mais os meus 3 irmãos, mas nós não ficávamos abandonados em casa, não. Quando a minha avó não podia estar conosco ou ficar conosco, quem ficava era uma pessoa que ajudava a nossa casa, né? Uma pessoa de confiança, que podia ser a doméstica, que podia ser a diarista, porque hoje está mais famosa a diarista, né? A gente tinha essa condição financeira para que a minha mãe ou a minha avó pudessem buscar o sustento, porque sempre trabalharam as duas, sempre tivemos o apoio, né, dentro da nossa casa, de uma pessoa de confiança que pudesse olhar por nós, cozinhar pra gente, cobrar se a gente tinha estudado, dizer se a gente tinha feito a lição ou não. Ou seja, não éramos uma família carente, né, no sentido de financeiramente, que é o sentido oposto que o general coloca aqui. Ele está falando aqui de famílias carentes, de famílias que vivem aonde você talvez não conheça. Os seus olhinhos podem ter passado assim superficialmente, ou porque você está chegando de avião, ou porque você está passando e você vê a frente de uma comunidade. Você já entrou numa comunidade? Você sabe o que é uma comunidade? Ou você já frequentou regiões da nossa cidade, de São Paulo, aqui, nossa, porque eu sou cidadã paulistana, mas não sou de São Paulo. Você já frequentou, você já passou, você já esteve próximo e perto de pessoas que realmente saem todos os dias, porque não tem um companheiro, porque não tem o avô lá, a figura masculina na casa, porque elas vão buscar o sustento? Sabe com quem ficam essas crianças? Sabem? Não? Então eu vou contar pra vocês. Essas crianças ficam ou presas dentro de casa, porque eu já vi situações assim, elas prendem os filhos e falam: oh, meu amor, mamãe deixou tudo prontinho pra vocês e vocês se virem. O desespero dessas mães quando elas não têm creche, quando elas não têm uma escola para colocar seus filhos, é tamanho, porque o tempo ocioso dessas crianças é tremendo, porque não tem nenhuma estrutura de lazer, não tem o que a gente tem, não, um campinho, né? Não, tem lá, só ficar dentro de casa. E quando eles põem o pé
fora de casa, para fora de casa, não tem um quintal arborizado, não, sabe o quê? É o esgoto a céu aberto, é a necessidade que bate a porta de todos lá. E o que essas crianças fazem? Essas crianças ou ficam reclusas, como eu tô te dizendo, ou elas vão pra rua muito cedo. E o convívio delas é com quem? Hein, amor? Com quem que elas convivem? Ah, com seu filho, com meu filho, com os nossos amigos. Não, meu amor. Eles convivem exatamente com aqueles que fazem o papel do Estado, né? De muitas vezes mandar no pedaço, muitas vezes não, sempre mandam no pedaço, ainda que lá morem pessoas dignas, honestas, né, etc, etc, mas quem manda no pedaço são eles, porque é o poder econômico deles que predomina. E essas mães sofrem a dor de verem os seus filhos, essas avós sofrem a dor de ver os seus netos serem realmente conquistados pelo tráfico de drogas. Por quê? O dinheiro mais fácil, porque o menor de idade, vocês sabem muito bem que são usados, né, como isca e por conta da impunidade, por conta de uma série de questões que eu não vou entrar aqui, porque eu quero me ater a uma declaração dada e feita que na sua essência é a mais pura verdade. E se você que fica aí, ele sim, ele não, você pode ou não votar em Bolsonaro, gente. Democracia, a gente não tem que... Eu tô vendo nas redes sociais, quando eu lá, ou aqui, né, eu manifesto meu voto e declaro meu voto, o que tem de gente me agredindo é uma coisa impressionante. Eu não agrido ninguém que queira votar no Lula. Não, porque o Haddad é o Lula, né? Não agrido ninguém. Não agrido ninguém porque vai votar no Amoedo. Não agrido ninguém que vai votar no Ciro. Eu só vejo o grau de intelectualidade e mais do que isso. Chamando ninguém de burro, não. É de alcance do que nós estamos vivendo e que da onde nós estamos vindo. Nós só chegamos até aqui ainda, gente, porque teve Lava Jato, porque senão o país já teria se desmoronado. Aliás, nessa hora eu fico imaginando o Moro e toda a equipe lá, olhando como eu estou vendo, com uma decepção incrível, e eu sei que aqui essa ferramenta é maravilhosa, a gente fala para o Brasil inteiro, Minas Gerais elegendo bandido, vai levar a Dilma, que é bandida, para o Senado. A Dilma é bandida. Não sabe falar lé com cré, aliás, está fazendo discípulos, porque quem não soube interpretar isso aqui é porque também não está conseguindo, né? Lé com cré. Lá em Minas Gerais estão levando o Aécio para o Congresso Nacional. Aécio vai tomar conta, a raposa do galinheiro. Você entende isso? Essas são as questões que, assim, eu não estou inventando, não é porque eu acho ele antipático ou simpático, ela legal ou não legal, é o histórico da pessoa, o que ela fez. Liliane, mas o Bolsonaro não fez, mas também nunca esteve lá. O Bolsonaro não fez enquanto não sei o quê. Meu amor, você sabe o que é ficar no meio dessa turma toda aí? Você não consegue fazer nada, não. Eu não sei como que ele conseguiu se reeleger tanto tempo, mas enfim. Mas não quero discutir esse tipo de política, não. O que eu quero dizer é agredido na rede social e convido a todos vocês também a fazer o mesmo. Discutam ideias, pontos de vista, argumentos, não com baixaria de ficar agredindo ninguém, não. Mas dizer o seguinte, o general Mourão, que me preocupou, são os analfabetos funcionais. Porque o que eu vi de crítica hoje feito por jornalista, colega minha, jornalistas, colegas minhas, que não se deram o trabalho de ler a matéria da Folha de São Paulo, gente. Se é um veículo tendencioso ou não, etc., não interessa. Eu li e tomei o cuidado de reler. E convido a você também para você entrar aí depois. Não me deixa agora não, fica aqui. Fica aqui comigo. Vocês releem lá. Um jornalista, colega nosso, foi lá, fez a cobertura, publicou na íntegra. O contexto tiraram e começaram a debater. Quer dizer, é um desserviço para a sociedade. Olha, se tivesse sido aqui o Ciro, que todo mundo sabe que eu não vou votar nele, o Amoedo, não sei, isso é de uma leviandade. Eu jamais pensaria um trecho da fala de alguém e faria uma interpretação de texto, gente. Olha o local onde ele estava, com quem ele estava falando, para quem ele estava falando. Ele estava falando de casa, de lar, né? Para quem e o que ele estava falando, o que é mentira? Não é verdade que essas crianças ficam soltas? Aí
veio um monte de gente assim, olha, eu fui criada pela minha mãe, pela minha avó, e não dei pra marginal. Claro que você não deu pra marginal, meu amor. Você esqueceu de dizer que você tinha uma estrutura, não é? Por trás disso tudo para te manter lá no caminho. Como eu tive, eu falei há pouco aqui para quem tá chegando agora. Também fui criada pela minha mãe que trabalhava o dia inteiro, pela minha avó que ajudava a olhar, mas sempre tinha alguém em casa cuidando do serviço doméstico e cuidando de todos nós. Esse povo não tem. Essa classe aqui que o general Mourão se referiu é dessa gente carente, necessitada e pobre de maré desse sim. Porque custa caro manter um filho na escola o dia inteiro. Ah, eu vou botar em período integral. Você pode? Pô, parabéns pra você. Tem muita gente que não pode, né? Tem gente que chora porque deixa o seu filho em casa. Tem, mas precisa trabalhar e buscar o sustento. E nesse contexto, as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Então eu convido, para quem hoje saiu aí se sentindo tão, né? Eu vou falar aqui o nome dela, porque eu acho ela linda, talentosa, Raquel Sherazade. É linda essa menina, uma querida, uma menina que é bem mais nova que eu. Gente, Raquel, você veio pro Twitter dizer que ele não, porque você cria seus filhos. Amor, olha a sua realidade, Raquel. Raquel, olha o seu salário, Raquel. Olha a sua casa, o condomínio que você mora, Raquel. Você pode sair sim, deixar até seus filhos lá em casa sozinho, porque tá cheio de segurança para cuidar dos seus filhos, amiga. Não tô falando de você, não tá falando de mim, não, essa matéria. Nessa declaração não diz respeito a nós, é até enganar o povo fazer um negócio desse. Não, diz respeito, sabe quem? Aquelas pessoas que nos ajudam em casa, aquelas pessoas que foram abandonadas pelos seus parceiros, mas que o que ela ganha não consegue botar a comida dentro de casa. Diz respeito a esse mundo que para você e para muita gente é um mundo que não existe. É um mundo tão distante que falou uma coisa dessa, chegou no seu quintal, chegou na sua casa, não chegou em você. Não chegou em você que aí hoje saiu na rede social esbravejando que eu fui, quer parecer, contar que você foi alguma coisa? Tá tudo bem. Aí jogo jogado. Agora em cima de uma declaração que não tinha esse contexto e não tinha esse resultado como matéria, hein? Vamos parar para pensar um pouquinho, gente. Aí eu fico mais preocupada com o Brasil que a gente tem. Porque quando se é analfabeto, né, funcional, agora, fruto dessa geração aí que foi prejudicada com a educação, que ficaram mais preocupados em investir em ideologia de gênero do que ensino, de fato, de verdade, português, matemática, ciência, interpretação de texto, eu fico preocupado com essa turma aí que se formou comigo, com essa geração que é a nossa, que está aqui hoje conversando e que não consegue interpretar texto, que não consegue ver o contexto de uma matéria. Isso é gravíssimo, gente. Eu não vi, eu fiquei quietinha hoje o dia inteiro, só ouvindo aqui, ouvindo ali, a Jovem Pan. Um beijo aí, pessoal da Jovem Pan. Aliás, eu fiz um monólogo externo com o professor Vila. O professor Vila da Jovem Pan, monólogo externo, vou dizer o que é. É quando você conversa com a pessoa, no teatro que usa isso, né? Você conversa com a pessoa e a pessoa não tá presente, mas aí você cita o nome dela e vai conversando com ela. Eu fiz hoje com o Marco Antônio Vila, porque eu tava, assim, bem chateadinha com umas coisas, mas vai lá no meu canal no YouTube, Liliane Ventura, inscreva-se e aí você vai recebendo esses vídeos, porque agora eu dei a louca, eu parei a falar. Mas para dizer o seguinte, gente, não é triste isso? As pessoas não entenderem de fato uma matéria de jornal, isso não é perigoso? Não é? Vamos deixar de ser leviano. Isso é ser leviano. A vida inteira, quando eu estudei, era estudante ainda, eu já ingressei na faculdade atuando em veículos de comunicação. O que eu mais ouvia de reclamações, né, era assim, o jornalista não publica o fato, ele interpreta do jeito que ele quer e publica. Não foi o caso desse jornalista, deixa eu ver o nome dele, com uma graça, ele publicou direitinho, fez tudo direitinho e o povo se incumbiu de estragar a matéria dele. Igor, oi Igor, se você estiver assistindo ou souber aí, Igor Giello, que fez essa cobertura no dia 17 de setembro lá no Secov com o general Mourão. Um garoto, imagino, deve ser jovem também porque eu não me incluo. Véia!
Pra dizer o seguinte, fez tudo direitinho, publicou, disse aqui, ó, se a polícia age como polícia é criticada, porque o Mourão falou isso, ninguém comentou isso, ninguém comentou isso. Ninguém comentou que o Mourão destacou o papel da família, que destacou... Leia a matéria pra você entender. Aliás, gente, isso só pode ser na cabeça também, essa interpretação, né? De quem acha que homem hoje dentro de casa é acessório. É como se fosse uma geladeira, é como se fosse... Não, homem dentro de casa, existem famílias ainda que são compostas de pai, mãe, não é? E que... Para muita gente, para essa geração jovem ainda, para essa geração que tá chegando, vai achar até engraçado quando tiver encontrar uma casa com pai, mãe, filhos, gato, cachorro, né? Porque tá tudo tão assim, tão descartável, tão desnecessário. Porque ele falou que quando tem uma figura e dentro, agora eu vou falar uma coisa que eu conheço, talvez vocês não, dentro mesmo de comunidades ou de regiões, que não só comunidades, de localidades, porque às vezes o tráfico domina bairros inteiros, né? Eles respeitam sim a presença masculina quando se tem numa casa. Sabia disso? Não? Quando tem algum probleminha, eles não mandam chamar a mãe, não, chama o pai lá que eu quero falar com eles. É engraçado isso, né? Porque as pessoas não entendem muito esse... E o general Mourão sabe. Por isso que ele citou, ele falou, desculpa, quando não tem uma figura masculina dentro de casa, não é porque as mulheres têm que viver subordinadas, submissas, os homens, não tem nada disso. Olha, você ouviu tanta pataquada hoje. Que as mulheres... Não é isso, é como funciona de fato. Ninguém é obrigado a ter um homem dentro de casa só para parecer um cão de guarda. Não é isso, gente. Mas é, de fato, como funciona. O general estava dizendo ali como funciona. Porque eles vendo que essas crianças são presas fáceis, não tem pai por perto, não tem uma figura masculina. E porque figura masculina presta esse papel também de proteção? Não? Você acha que não? Ou você também acha que o homem também precisa mais no mercado, é só usar e jogar fora? Que é isso, gente? Né? É sim, numa sociedade constituída de família, de respeito, você fala o quê? Quer dizer, aqui em casa eu ainda discuto com os meus filhos, falo, você quer? Então, vou falar com seu pai. Porque eu tenho um menino em casa, ele precisa entender o que é uma figura masculina numa casa, assim. É alguém que participa, é alguém que opina, é alguém que decide, né? E que bom que eu tenho. E que bom que você tem. Agora aqui eu fui criada numa casa que não tinha essa figura masculina também. Não tinha, meu pai foi embora, né? Foi viver a vida dele com muito amor, nosso relacionamento. Amo meu pai, a família toda se gosta muito, amo meu pai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tinha a presença dele 24 horas por dia, era da minha mãe. Entende? A gente se molda, a gente se resolve, mas uma mãe, uma avó numa situação dessa, se desdobra, meu amor, se desdobra. Porque pai e mãe que educam de verdade ficam cansados. Sabia disso? Que educar cansa? Então vou contar pra vocês. Educar cansa. Fala uma vez, fala duas vezes, na terceira dá um castigo. Castigo mesmo, você limita, fala não vai usar isso, não vai futebol. Mas você tem que dizer, ó, amor, aqui tem regra. Cansa, né? Imagina isso para uma mãe sozinha educando seus filhos. Eu admiro cada vez mais a minha mãe, que educou a gente assim, 4 filhos, sozinha com a minha avó. Agora, imagina isso num cenário onde a mãe precisa sair, a avó precisa cuidar, às vezes uma pessoa doente, uma pessoa já de idade, uma pessoa que também precisa buscar o sustento e que não tem um parceiro, um companheiro para ajudar, né? Tanto financeiramente quanto também na educação dos filhos. Porque eu não vou demonizar homem não, gente. Homem é a melhor coisa do mundo. A parceria de um homem com a mulher é lindo. Tanto é que tem frutos lindos, que somos nós. Se você acha que isso é ruim, então fica triste aí porque você chegou aqui. Entendeu? Que bom que existe família, que bom que existe o homem, que bom que existe a mulher. Não? Acho que é ruim? E tem novas formas de amor? Tem, mas vai excluir a que já existe? Hein? Não vai existir mais família também a esses moldes, homem e mulher? Já que tá tendo mulher com mulher, homem com homem, vamos esquecer homem com mulher? O que é isso? Entende o que eu quero dizer?
Então, eu tinha que passar por aqui, conversar com vocês, porque realmente eu fiquei impressionada com a ignorância, com a falta, analfabeto funcional, entendeu? De interpretação correta e a pilantragem, a malandragem, maldade de pensar, cair nesse ridículo aí de sair propagando e falando em verdade num texto pensado de uma matéria tão bem feita como foi essa aqui na Folha de São Paulo, que fez essa matéria com o general Mourão, tá? E que deu esse bafafá todo. Bom, queria dividir isso com vocês porque realmente eu fico inconformada quando a interpretação é tão ruim como foi essa, tá bom? Passei aqui para falar isso tudo para vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia e dizer que não dá, né, gente? Quando a gente tem que falar, que a gente possa falar a verdade, quando a gente tem que criticar, que a gente vá em cima dos fatos, mas não fique pensando, né, frases soltas, que causam um efeito danado e a notícia fica tão distorcida. Não se dê o trabalho disso, não. Vamos fazer as coisas direitinho, honestas. Ainda que possamos estar em campos, né, opostos, eu de um lado, você do outro, porque o Facebook é isso, a gente fala com todo mundo, graças a Deus, que bom, né? Que a gente possa manter o respeito, que a gente possa manter o carinho de sermos amigos por aqui, né? Ninguém precisa brigar com ninguém porque defende A, o B, o C, não, vamos juntos, vamos estar nessa campanha por um Brasil melhor e que você possa se informar. E por isso que eu fico bravo, quando a informação tá errada, aí eu falo, não dá, né? Tá? Um beijo para todos vocês, uma excelente noite. Ó, dê uma olhadinha lá no meu Instagram. Beijo, boa noite. Tchau.